Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo irmão Jacob. Hoje estamos no capítulo 11, A luta prossegue. A velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há na terra juízes e administradores que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se ao encontro da humanidade, através dos espinhos do sangue, dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? Então vemos que há pessoas que acreditam ir para o céu é ficar apenas contemplando a natureza, o céu, mas é um grande engano. Se é que ainda existem pessoas que pensam nisso, né? Se na Terra há quem trabalhe em prol do bem de uma comunidade, de um lugar pouco conhecido, como espíritos amorosos ficam apenas contemplando a beleza do universo e não se preocupam com os seus semelhantes? É certamente um mal-entendido. Aqueles que estão em planos mais elevados, que podem ser chamados de céu, não vão conseguir ficar contemplando o universo vendo muitos irmãos em dificuldades. Certamente eles trabalham em prol do bem, trabalham em nome de Deus. O próximo item é organização educativa. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse dos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos instintos europeus ou americanos destinados à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores rodeadas de flores translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com um singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes, em bando, nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro, abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 e 12 anos de idade, e porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que, para essas, quando não se trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante, viveram ali em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual.
e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, com o desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado, com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitáveis e por isso mesmo mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demoram-se no parque, às vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto a crianças e adultos, entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados. Constituem, assim, vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto aos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Então, vimos neste item que Jacob foi visitar a instituição onde a filha trabalha juntamente com outras pessoas. Trata-se de uma universidade muito organizada, com o intuito de formação e aperfeiçoamento do caráter infanto-juvenil. E se preparam para a reencarnação também. É um ambiente bem agradável para as crianças. Havia um grupo de pessoas que trabalhavam orientando e educando as crianças e cuidam dela com muito carinho e também são preparadas para reencarnar, né? As crianças, em um momento, vieram cumprimentar a Marta, o Andrade e o Sr. Jacob. E algumas crianças beijaram a mão de Jacob e o chamam de vovô. Ele nota que essas crianças tinham uma alegria pura e o fizeram sentir-se feliz. Ele notou que diversas crianças apresentavam alguns halos brilhantes no entorno da cabeça, né? A filha explica ao pai que ali tem crianças entre 7 e 12 anos de idade e Andrade explica que há crianças muito novinhas que ficam em lugar adequado, onde o tempo e o repouso favorecem o despertar no momento adequado e que não se assustem. As crianças vivem em comunidade e se dividem nas salas de aulas por turmas afins. Os grupos eram caracterizados pelos graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências. Também examinam os antecedentes de cada um deles. Jacob pergunta se essas crianças, com toda essa formação que recebem, pode ocorrer que alguma delas escolha o mau caminho? E a resposta é positiva. André explica que quando a criança já está encarnada, a alma recapitula as emoções do passado, com apelos íntimos de várias espécies. E Andrade dá um exemplo sobre isso, referindo-se a um espírito de ordem sublimada. Ele diz que esse espírito de ordem já sublimado, ele reencarna, mesmo na fase infantil, readquire imediatamente as mais altas expressões da própria individualidade
e ergue-se a planos mais elevados. Então, aquele que já evoluiu bastante, dificilmente na infância ele venha querer buscar vícios, por exemplo. Martas também apresenta ao pai um grupo de indígenas desencarnados que em primeira fase de cultura e inteligência. O que surpreendeu Jacob foi conhecer um grupo de crianças e meninos orientadores em assembleia. São crianças que tinham condições de oferecer ensinamentos edificantes na instituição por terem um passado bem respeitável. Esses meninos e meninas executam projetos de ordem superior, também desempenham missões para crianças e adultos nas duas esferas, ou seja, tanto no plano espiritual como na Terra encarnado, né, por exemplo. Além de outras tarefas usuais na organização onde estão convivendo, né? São grupos de escoteiros do heroísmo espiritual que são exemplos e estímulos para outros buscarem boas realizações. Interessante que há aqui escoteiros mirins. É bem possível que eles tenham ligação com os escoteiros aqui da Terra. Vamos ao próximo item, ambiente novo. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros como nas grandes cidades terrestres, ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Auen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, e dando a conhecer ao irmão Andrade a estranheza com que reparava a serenidade das pessoas. Salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios da ordem divina. A serenidade das pessoas salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para agradar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios da ordem divina. Agora nós vamos encerrar as nossas colocações de hoje, a continuidade deste livro, e continuaremos na próxima semana, ainda neste capítulo. Que tenhamos uma boa semana.